Boa noite, queridos amigos do Evangelho da Noite. Mas todos vocês já sabem que pode ser uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, seja lá qual for a hora que vocês estiverem disponibilizados para professar esse culto do Evangelho da Noite dentro de vocês, nas suas casas, nos seus íntimos, nos seus templos, né? Como eu costumo explicar aqui, os nossos templos, até quando Jesus fala lá no Evangelho, nos Evangelhos, que vai se recolher ao templo, ao seu templo, né? Porque Jesus não tinha templo nenhum, como todos sabem, né? E aí os nossos templos são os nossos corpos, são os nossos diversos adensamentos de energia que são relativos a nós. Durante a evolução nós vamos perdendo esses materiais e vamos ficando só com os energéticos, né? A alma, o espírito, a alma, só energia. Mas por enquanto a gente ainda tem um corpo emocional, um corpo racional, um corpo físico, um duplo etérico, e aí vai, né? Esses nomes estão todos pra gente aqui encarnado, tá? Lá do outro lado isso não faz o menor sentido, né? Lá do outro lado você tem a gradação de densidade de energia que vai desde do que o Pastorino chama individualidade, que é o espírito, né? Individualizado, que é a energia pura, até o corpo físico palpável, né? Que aí, como o próprio nome diz, ele é físico, né? Ele é constituído de elementos físicos e ele é palpável e assim mesmo com suas diversas gradações, dependendo do planeta onde você está encarnado, né? Dependendo da densidade da evolução do planeta onde você está encarnado. Então, há muitas casas na morada, há muitas moradas na casa do meu pai, não só aos diversos grupos humanos que habitam o próprio planeta Terra, que têm entendimentos diferentes sobre a vida e estão em estágios evolutivos diferentes, como também a todo o universo e todas as outras populações, todas as outras grupamentos, né, de espíritos que estão em outras densidades. Aí, feito essa introdução, esse prólogo, nós vamos então dar início ao culto do Evangelho da Noite do dia 5 de março de 2025, tá? Que vai dar um número cabalístico, né? 5 de março, dia 5. O março, que é o mês 3 de 2025, vai dar 13, né? Não, aliás não, porque tem 2025, né? 25, 7, com 3 de março, 10, com 2 do 20, 12, e com mais 7 do 2, 5 vai dar 19, né? Aí o 19 pode ser decomposto em 7 e 12. Bom, mas isso aí é um outro estudo, né? Um estudo... Às vezes não é nem numerologia, não. O pessoal está pensando em numerologia. Isso aí vai dar... Eu estou pensando em cabala bíblica,
que é do que a gente está falando, né? Fazendo todos esses esclarecimentos que são parte do conhecimento, né? A Cabala bíblica era mais aplicável lá no Velho Testamento, mas os números dela continuaram sendo usados no Novo Testamento. Como nós somos cristãos, a gente tem um enfoque grande no Novo Testamento, né? Porque somos cristãos, então só tem sentido a gente prestar atenção na mensagem do Cristo para cá, né? Depois do que o Cristo se pronuncia, né? Ou seja, o Novo Testamento, quando aparece aí nos estudos teológicos, é NT. E aí eles não falam Velho Testamento, eles põem VT. E esse nós estamos no NT, claro, o Cristo não renegou nada lá de trás. Quem é lá da outra religião, que segue o VT, também está valendo, entendeu? E a gente usa o VT como base porque tem muitas referências, né? Então o próprio Evangelho de Mateus, ele é todo feito em cima de referências ao Velho Testamento. Ele vai contando a história do Cristo, né? Mais provável que o primeiro evangelho a ser escrito foi o do Marcos, que escreveu para pessoas que nem eram judias, então ele escreveu simplesmente a história do Cristo. Aí veio Mateus, falou, não, mas tem que fazer um para quem era judeu e quer seguir o Cristo, né? Aí ele fez esse que conta a história do Cristo, só que dando todas as citações que ele achou do Velho Testamento. Como é que isso aqui já estava previsto lá no Velho Testamento. E aí nós vamos entrar no assunto de hoje pela porta dessa mensagem que eu vou ler do livro Fonte Viva. Vou botar aqui para todo mundo ver aqui. E é a lição 42, por um pouco. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra, por um pouco. O administrador dirige os interesses do povo, por um pouco. O servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da benedita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre.
simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforta-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito, de felicidade ou de sofrimento. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange bendita, graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, e graças aos nossos queridos guias e espíritos protetores, que possam todos, reunidos nesse momento, realizarem o culto do Evangelho da Noite em nossos lares, que nós possamos estar com as nossas portas e janelas abertas à visita dessa pleiade, dessa egrégora, dessa falange, dessa caravana de espíritos elevados que realmente fazem realizar o Evangelho da Noite em nossas mentes, nossos corações e nossos lares. Senhor Jesus, queremos agradecer desde o último culto, a semana toda que tivemos, toda a proteção, todo o amparo, toda a inspiração, e pedir para que possamos ter esses maravilhosos 43 minutos de sintonia, ligação e envolvimento, para que possamos ter os nossos lares higienizados, reharmonizados e reenergizados. Possamos, então, ter a permissão para dar para o iniciar do culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje nós vamos ter um estudo de mensagem, né? Um estudo teológico. Eu sempre, quando começo, chamo a atenção
daquele trecho que vai ser estudado, né, que foi separado pelo Carlos Torres Pastorino, né? Então a gente usa a divisão feita pelo Pastorino na sua obra, né, a coleção Sabedoria do Evangelho, na qual ele faz o estudo dos 4 evangelhos, né, simultaneamente, por mensagem, por passagem, né? Então, por exemplo, a maioria das passagens, até capítulo 10, 11, eram contempladas pelos 3 ditos evangelistas sinóticos, os 3 evangelhos sinóticos, que são os 3 evangelhos que foram escritos orientados pela passagem do Cristo na Terra no sentido mais cronológico. E aí apareciam, às vezes, as citações da mesma passagem nos 3 evangelhos, né? O de João não é dito sinótico, porque o evangelho de João foi escrito bem depois desses outros 3, e ali o foco de vista do João era a mensagem. Ele é o evangelho mais iniciático, mais assim, voltado para a mensagem, entendeu? E não é à toa que foi escrito por João, que foi o único dos apóstolos que não foi martirizado, né? Então, e ele viveu até 90 anos, estima-se, 90 é um número redondo, né? Pode ter sido 98, 90, 88. E aí ele escreveu esse evangelho da maturidade dele, né? Maturidade de João. Vamos lembrar que esse João é o João evangelista, que é primo 2º grau de Jesus. É o que foi apóstolo, tá? Ele estava entre os 12. Não é o João Batista, que também era primo de Jesus, mas mais distante. Para você ter uma ideia, a Isabel, mãe dele, era prima de Maria, mas não era de 1º grau. Porque Maria, na época que Isabel ficou grávida, Maria tinha em torno de 13 anos e a Isabel já tinha 60 e alguma coisa. E devia ser até de 3º grau, o Batista. E o Batista morre ainda durante a pregação de Jesus, durante o apostolado de Jesus, né? Ele é preso e morto ainda, Jesus vivo. O João evangelista é filho da Salomé, que era prima de Jesus, tá? De 1º grau. Então, na nossa civilização, João é primo de 2º grau de Jesus. Lá para a etnia deles, o João, Salomé era irmã, e João, então, que era sobrinho. João tinha 23 anos quando Jesus morreu. Estava na cruz. E aí tem aquela célebre passagem que o Jesus diz para Maria: Maria, esse é teu filho. E aí fala para João: João, essa é tua mãe. Tipo, de agora em diante, vocês dois têm uma missão reunidos, né? E como isso só está descrito no Evangelho de João. E aí lá e fala, aí ele, João, abraçou-a, e aí é um testemunho lindíssimo, eu não vou nem me atrever a relatar, porque só lendo lá as palavras que ele usa, né? Que ele diz que abraçou-a como se não tivesse mais nada no mundo. Enfim, faz um acoplamento energético que realmente Maria vai viver com o João até os últimos dias da vida dela, né? Maria, a partir daí não se tem mais. Até tem, quando a comunidade está reunida, Maria também estava lá, né? Quando Jesus aparece, fazem menção a Maria. Maria estava lá com essa comunidade do caminho, né? Primeira comunidade cristã feita. Quando João, aí os apóstolos vão para as suas missões individuais no mundo.
E aí João leva Maria, né? Maria vai morar com o João até o final da vida, né? Dela. E esse João aí na crucificação Maria tinha uns 46, aí ela, e o João vai viver, o João tinha 23, e aí tranquilamente ela morreu antes de João. Segundo a Igreja Católica, ela é assunta, né? O corpo se desfez, ela sobe ao céu de corpo e alma. O dogma católico, Maria é assunta, se refere à Assunção de Maria. A Assunção de Maria é que ela, quando morreu, a mesma coisa que aconteceu com Jesus, né? O corpo se desfez, né? não tinha muita densidade mesmo, né? Se desfez e o espírito subiu. E hoje a gente vai fazer uma análise teológica desse capítulo 12 que se encerrou semana passada. Pelo seguinte, eu venho chamando a atenção. Olha como é que uma coisa puxa a outra. Olha como uma coisa engendra a outra, né? E que é de uma sabedoria, né? Tanto cada evangelho separadamente, quanto os 4 reunidos, eles trazem uma mensagem muito maior. Cada um tem a sua mensagem, da maneira como foi escrito e encadeado, e em analisando os 4, é uma outra mensagem maior ainda, que é o que Pastorino faz. Ele vai passagem a passagem, quando tem passagem que os 4 relataram. E aí, quando tem os 4, ele analisa os 4 juntos. Quando tem 3, são 3, mas às vezes só um relata. Começa a acontecer muito com Lucas. Tem muitas passagens que só Lucas relata, né? Aquele início todo de como é que aconteceu, apareceu, isso até que eu acabei de falar um pedaço, como é que apareceu, a Maria recebeu notícia, que tem detalhe, que aparece o anjo Gabriel, que dá notícia, aí reproduz a fala, depois a Maria sai e vai ajudar Isabel, porque o anjo diz que Isabel está grávida. Isso tudo só tem Lucas, por um motivo óbvio, né? Lucas foi o único que entrevistou Maria para poder escrever o Evangelho. Então isso não é uma fofoca. Quem contou isso para Lucas foi Maria. E então o que eu falo é que, por exemplo, tem coisas de relatos que eles tiveram fontes diferentes, né? Então por isso que às vezes um relata melhor, o outro relata. Mas no caso de João, é mais assim incrível, porque esse relato que eu falei, do pé da cruz, que ele relata, Jesus disse, olha, essa é tua mãe, Maria, esse é teu filho. Aí as pessoas se esquecem que quem está escrevendo é João, é o menino que está lá no pé da cruz. Só que o João não vai falar, aí eu estava lá, aí eu ouvi Jesus falar, né? Ele nunca vai falar isso. Ele sempre vai tratar, quando ele está metido nas histórias, em terceira pessoa, entendeu? Que aí aconteceu, e aí, como ele vai falar aí, né? Jesus disse a eles, mas não falou, eu sou esse João. Então tem muita coisa em João que ele foi testemunho, como é o caso de quando eles vão encontrar o Cristo, né? Quando o Cristo morre, que vai João e Pedro, Maria Madalena encontra, né? Maria Madalena. E aí ela volta lá e diz, o Senhor já ascendeu, não está mais lá. Tinham 2 anjos. Aí vai João e Pedro correndo. Só que João tinha 23 e Pedro já era velho, né? Velho aí nessa época, entenda-se 30 e poucos anos. E aí João vai correndo na frente, chega antes. Aí quem é que está falando isso? Era o próprio, né? Mas quando ele relata, dá a impressão que ele está falando de uma coisa que contaram para ele, mas era ele.
Que ele diz aí, o mais novo chegou lá e não entrou, em respeito ao mais velho, ao Pedro. O João não entra logo na gruta, ele espera o Pedro para entrar. Mas é ele está falando, é o relato dele. Entendeu? Por isso que eu também gosto, tenho mais afinidade, eu gosto muito dos evangelhos de Lucas pela historicidade e de João pela mensagem. E hoje a gente vai olhar o capítulo 12 de Lucas, como é instituída a mensagem no todo. Então o pastorino, ele separou em sete blocos de versículos. Então esse capítulo 12, ele vai do versículo 1 ao 53. E o pastorino separou em 7 blocos. Não, ele vai de 1 a 59. O pastorino separou em 7 blocos de versículos. E aí, esse primeiro bloco, né, de 1 a 12, ele colocou o nome Pregar Sem Medo, que é aquela parte que o Cristo começa a falar, né, das coisas relativas, as coisas materiais e as coisas espirituais. Mas aí ele começa a se apropriar desse tema, ele vai desenrolar ao longo do capítulo, mas ele começa a pontuar que não tem nada que você não faça em oculto que não venha a ser revelado, no sentido de que tenha interesse para coletividade, não a sua vida privada, né? Então ele fala para a pessoa, na verdade está falando de se filiar, né? Que você deve se filiar ao Altíssimo, à espiritualidade, para poder você ser reconhecido lá no outro lado. Então, para você não ter, e digo-vos, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais nada a fazer. Então, ele começa a chamar a atenção, né, que as coisas materiais são passageiras e as espirituais são as que realmente importam. Aí o segundo bloco de versículos vai do 13 ao 21. O pastorino botou o nome de avareza egoística. É aquela parte do moço que ele se pega assim na vida, conversando com ele mesmo, né, tendo um solilóquio. Nossa, eu tô com tantos bens, que naquela época eram grãos. Eu tô com tantos bens, tão bem de vida, que eu não tenho nem, agora vai vir a safra, eu não tenho nem onde guardar. Meus armazéns não dão mais. Aí ele fala, já sei, vou colocar abaixo todos esses e construir maiores. Né? Então, a pessoa que passou a vida tendo como foco o material, a juntar coisas na terra. E aí vem aquela voz, o anjo ou o Senhor, e diz, tolo, ainda hoje pedirão sua alma. Aí são maneiras de falar, né? Pedirão não é que alguém vai pedir. Ele vai terminar o percurso dele na terra por questão energética, kármica dele mesmo. E vai deixar tudo lá. Então, vê que o tema é o mesmo? Então, privilegia o espiritual. Não está falando para você doar todas as suas coisas e viver embaixo da ponte. Jesus falou isso até para um garoto, mas é doar no sentido de se desapegar do mundo, de não viver para aquilo, de não colocar o material em prioridade da sua vida. Aí o pastorino botou, depois de 22 a 31, as preocupações, que aí continua. Buscai as coisas do Espírito. Presta atenção. Então repara que as mensagens, quando você lê lá, são coisas completamente diferentes, mas elas são todas remetendo a esse tema. Então ele vai lembrar, olha aí,
não fica prestando atenção em haveres, né? Preste atenção nos lírios, que não se preocupam com a vestimenta e estão tão bonitos, os corvos, que não semeiam, mas comem. Então ele está mostrando o seguinte: busca esse lado espiritual, que o material vai vir ser dado como o acréscimo de misericórdia, vai ser um acréscimo na sua vida, para você viver bem, confortavelmente. Não estou falando, eu vou ter lancha, vou ter avião, não. Vou passar minhas férias nas ilhas gregas, não é disso que a gente está falando. A gente está falando da sobrevivência e da subsistência. Aí depois vem, ele separou só de 32 a 34, tá? Que ele botou o nome Os Tesouros. Então, o que são os tesouros? Aí vai falar, olha só, o que são os tesouros? É aquela parte que ele vai falar, olha, aonde está o teu pensamento, lá estará o teu coração. Repara como, quando você vê os pedacinhos, não parece que não tem unidade. Então, assim, são os tesouros que você vai eleger. O que você vai eleger como prioridade na Terra? Então, assim, as coisas materiais ou as coisas espirituais? A gente não está pregando, fazendo apologia da miséria, não. A gente está dizendo que você vai viver bem, vai ter uma casa, vai tomar seus banhos, vai tomar pelo menos um banho por dia, vai fazer 3 refeições. Mas o que está eleito prioridade na sua vida é o mundo espiritual. É se dedicar a se melhorar e fazer as coisas do Espírito. Aí vem vem a parte de 35 a 48, os servos bons e maus, que é justamente... o Senhor viaja e deixa a administração das coisas dele na mão de um dos servos que ele elegeu para administrar, inclusive administrar os outros servos. E aí ele espera que esse servo administre a propriedade, inclusive o bem-estar dos outros servos, providenciar a comida, o lazer, o descanso. E quando esse senhor volta, os bons servos fizeram tudo isso. E os bons servos que foram eleitos como administradores vão ter gerido bem a propriedade, os recursos materiais, e de modo que tenha contemplado inclusive as criaturas, né? Tenha contemplado até os outros servos. Eles estão bem, eles repousaram, eles comeram. E os maus servos começam... para que eu vou fazer isso? Aí começa até a destratar os outros servos, destratar os bens, começa a gastar de uma maneira que o Senhor não autorizou e desperdiça o quê? Os bens materiais. Lembrando que nós na Terra somos esses servos que estão administrando uma propriedade do Senhor. O nosso contato com os outros servos que estão no mundo, como tratamos esses servos e como tratamos os bens materiais. Não é negligenciar, tá? Inclusive relativo ao próprio corpo de carne, tá? Porque a gente só está aqui por causa do corpo. Aí depois vem 49 a 53, que é Instruções aos Emissários, parte 4. Que eu expliquei lá, que só tem isso esse item, a parte 4, só tem a parte 4 no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus tem a 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Mas no de Mateus só tem a 4, que ele fala justamente da maneira como esses servos vão ao mundo. São as instruções aos apóstolos, tá? Que aí você tem completo no capítulo 10 de Mateus, que é como eles devem ir para o mundo. E aí ele está falando para a gente como é que a gente deve ir para o mundo. Aí ele vai falar dessa pegada de privilegiar as coisas do Espírito, né? Deixa eu ver aqui. Emissários 49 a 53. E aí ele fala que ele veio trazer justamente a divisão. A divisão em que sentido?
no sentido de que ele vai trazer a boa nova e que nada será como antes. Que isso vai fazer um racha, inclusive dentro das famílias, né, que eram judias e vão ter que agora seguir a boa nova. Então vai ocorrer do pai se virar contra o filho contra o pai, né? E a última etapa são as ofensas, que são os versículos de 54 a 59, que é o que é ofensa para Deus, né? A ofensa é você não fazer o que ele determinou, não ficar falando contra, porque as entidades, Deus, Jesus Cristo e os outros santos, eles são inofendíveis. Vocês podem xingar eles à vontade, porque a ofensa nem chega neles. A ofensa vai ficar aqui, ó, junto com você. Você jogou uma coisa ruim no universo e o universo vai te devolver 3 vezes mais, pelo menos. E que é então como a gente está gerenciando essa questão física e espiritual nessa nossa passagem atual pela Terra. Então eu achei fundamental, porque agora na semana que vem nós vamos entrar no capítulo 13, então é bom a gente ver, agora vamos ver qual é a mensagem principal que ele vai avançando, que ele vai pegar no capítulo 13. E nós vamos passar agora para o nosso passe fluídico terápico, que vai ser dado pelos nossos guias e protetores espirituais ou pela própria falange de São Francisco de Assis, que é nosso patrono. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos força para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando as nossas consciências de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, ao Cristo de Deus e ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais.
e aqueles espíritos simpáticos que tanto nos auxiliam na nossa vida do dia a dia e também na realização do culto do Evangelho da Noite. Que todos esses espíritos sejam abundantemente abençoados e que nos abençoem. Que o Cristo de Deus possa nos envolver, nos abraçar e nos conduzir nessa jornada terrena. Que nós possamos, Senhor, humildemente, termos recebido essa equipe espiritual do Evangelho da Noite, que veio eliminar possíveis miasmas que ficaram para trás, que ficaram aderidos ao nosso lar, e eles possam ter encaminhado essas energias para o lugar aqui nesse orbe terrestre onde elas vão ser transmutadas. Que possamos ter feito a transmutação das energias passíveis de transmutação e que nós possamos ter melhorado na nossa trajetória a fim de não acumularmos miasmas e termos transmutados essas energias que nós ainda trazemos e que ainda estão esperando a sua metanoia. Queremos então também, Senhor, dar humildemente a nossa contribuição, pedindo que por esse orbe terrestre, Gaia, pela humanidade encarnada e desencarnada ligada a ele, e também por todas essas entidades, espíritos que estão ligadas, responsáveis pelas lideranças espirituais encarnadas e desencarnadas e pelas lideranças materiais. Que todos possam ser muito bem envolvidos, conduzidos e protegidos e inspirados, principalmente nesses momentos difíceis pelos quais passa o orbe terrestre com todas essas contendas. Queremos agora, Senhor, fazer 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas, inclusive nossos pedidos, por terceiros e por nós mesmos. Ao final de mais esse culto, Senhor, queremos pedir a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dia 5 de março de 2025, e dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.